Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:03, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui pelas imagens das câmeras, nos estúdios da Rádio Trianon, pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog. É o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. Os números são 3289-3580 e 5052-5555. Eu anuncio os nossos convidados a partir de agora. Você vê pelas imagens aqui à minha esquerda o advogado, o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, especializado em direito trabalhista. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala, doutor Estácio. Olá, Mauro, boa tarde a você, ao colega de bancada, a todos os demais, aos ouvintes, telespectadores. Muito obrigado por mais esse convite. É um prazer participar aqui no Gente que Fala. Nós que agradecemos, é uma honra recebê-lo. Agora aqui à minha direita você vê o vereador paulistano Gilberto Nascimento Júnior, presidente municipal do PSC. Vereador, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Mauro, um prazer novamente estar aqui no Gente que Fala, cumprimentar também o doutor Estácio, nosso amigo de bancada aqui, para a gente falar um pouco mais sobre a nossa cidade e sobre o nosso país, a nossa realidade. Eu acho que a gente tem que discutir, e aí o Gente que Fala cumpre seu papel quando traz esses temas para a população ficar mais antenada, saber do que está acontecendo. E então vamos aqui ao nosso primeiro tema, a reforma trabalhista, ou o Programa Verde e Amarelo. Anunciado como uma tábua de salvação para as empresas, o Programa Verde e Amarelo institui nova modalidade de contratação para pessoas entre 18 e 29 anos de idade, com remuneração de, no máximo, um salário mínimo e meio. O texto traz mudanças relativas à habilitação profissional e prevenção de acidentes, benefícios sociais e permissão para o trabalho aos sábados e aos domingos. Para os críticos, trata-se de uma radicalização da reforma trabalhista. Doutor Estácio, este primeiro ponto aqui, a modalidade de contratação para pessoas entre 18 e 29 anos de idade. Isso é uma cota, as empresas têm que cumprir aí 20% das contratações para isso, né? Pois é, Mauro, é chamado mais uma reforma da que já houve, né, lá em 2017, 11/11/17. Teve uma outra mini reformazinha aí também, e essa aqui é outra. E a bandeira levantada aqui pelo governo é para tirar esse pessoal de 18 a 29 anos de idade, que é a porção maior do desemprego no Brasil, segundo dados levantados pelo governo. Então, uma forma de colocar esse jovem, vamos dizer, de 18 a 29 anos, que ainda não teve o primeiro emprego. Ainda que excetuado aprendiz, estagiário, esse jovem de 18 a 29 anos que não teve o primeiro emprego, é a possibilidade de ele ingressar nas empresas, né, ter o primeiro emprego, até 20% do quadro de funcionários, tá certo? Essa é uma limitação desse projeto. E o que acontece? Quem vai, na verdade, financiar também esse projeto é o pessoal que recebe o seguro-desemprego. Aquele que foi demitido sem justa causa, né, que trabalhou no mínimo 12 meses, vai pagar 7,50% do valor do seguro-desemprego para subsidiar esse projeto do governo. Por quê? Porque o empresário vai ter alguns descontos aqui para estimulá-lo à contratação desse pessoal de 18 a 29 anos de idade. Entendeu? Agora, se quem paga é aquele que perdeu o emprego e está coberto pelo seguro-desemprego e essa cobertura diminui, então você tira de um lado para botar no outro? E o cobertor de um lado fica aquela máxima, né? Alguém tem que pagar, não é isso? Alguém tem que pagar. O dinheiro não dá em árvore, tem que tirar de algum lugar, né? Então, se está alocado, né, você precisa fazer esse ajuste. É claro que aí quando a gente fala, né, Mauro, sobre reforma, e é sempre bom a gente falar isso para os ouvintes aqui da Rádio Trianon, reforma é igual a gente faz em casa, né? Você precisa de alguma coisa a mais, um cômodo a mais, é reforma. Então não é um negócio definitivo. A gente tem que entender que as reformas vão acontecer,
né? Não é porque você foi beneficiado por uma reforma que nada vai mudar. E aí a gente vê essa questão do seguro-desemprego, né? Esse pessoal que vai tirar aí, acho que 6 ou 7%, mais ou menos. 7,5%, isso. Que vai ter que ajudar, na verdade, vão acabar ajudando. Por quê? Esses empresários, e aí era o que a gente estava falando antes, esses empresários, eles não vão poder correr o risco de repente, criar um subemprego. Então, chamar X pessoas para ganhar aí esse valor de um salário mínimo e meio. Né? Eles vão ter que ter essa responsabilidade. Então, na verdade, quando a gente fala sobre emprego no Brasil, é uma divisão de responsabilidade constante, né? Que o governo acaba colocando. E vamos mais além, né? A gente tinha uma geração dos baby boomers que tinham um padrão, depois dos millennials, agora dos ultra conectados, que são agora as crianças até 11, 12 anos. Então, imagina o que vai ser o emprego e as relações trabalhistas daqui para frente. Então, as reformas sempre vão acontecer, mas eu particularmente, parabenizo o governo para tomar essa atitude, porque a gente sabe que de 18 a 29 anos tem muita gente no mercado informal, tem muita gente, infelizmente a gente vê muita gente na rua, seja fazendo malabares, seja pedindo moeda, porque não tem essa oportunidade. E aí eu tô colocando lá na ponta, claro, quando a gente fala de alguém na rua, mas tem tanta gente que se submete a um subemprego, ou não ter uma carteira assinada, porque não teve a oportunidade, ou porque foi somente menor aprendiz e depois não teve uma oportunidade mais robusta de trabalho. Então eu parabenizo o governo de tomar essa atitude. Claro que é aquilo que você falou, né, Mauro? Vai ter que tirar de algum lugar. Agora, esse público de 18 a 29 anos de idade, que segundo os estudos do governo é nessa faixa etária onde o desemprego está maior, eles estão na informalidade ou estão sem emprego porque não tem emprego ou por falta de capacitação para preencher vagas existentes? Eu creio que as duas coisas, né? Porque você não tem emprego, claro que a gente teve uma economia que não cresceu, não avançou, e aí automaticamente você tem muitas portas se fechando, mas você também tem essa falta de conhecimento técnico dos serviços que podem ser oferecidos, né? Você tem hoje, né, na área industrial, muita gente que precisa ter essa capacidade para estar nesse serviço. Da mesma maneira na área de serviços, né? E tem uma fatia importante. A sua avaliação sobre esse aspecto. Tem uma fatia importante aqui que o pessoal chama, né, vereador? Nem estuda e nem trabalha. É uma forma de estimulá-los, de levá-los ao sabor do primeiro trabalho, do primeiro emprego, do salário. Eu acho que, como disse também, tem que parabenizar, porque é uma forma de o governo tomar iniciativa, tá encarando o problema, não ficar omisso, né? Tá buscando, né? Pois é, solução. Não fica omisso, né? Para anunciar agora a presença do Antônio Fernando Pinheiro Pedro, nosso amigo do Gente que Fala, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Obrigado, amigo. A gente já está debatendo aqui essa questão do programa verde e amarelo, nova modalidade de contratação para esse público entre 18 e 29 anos de idade, o pessoal jovem, com remuneração de até um salário mínimo e meio. Pinheiro Pedro, como é que você avalia esse aspecto? Porque quem vai subsidiar isso daí é aquele que recebe o seguro-desemprego, vai pagar um pouquinho do seguro-desemprego para poder segurar as pontas, digamos assim, desse pessoal que vai entrar no mercado. Na verdade, eu acho que é uma transferência que, nesse caso, ela é justificada. É um projeto importante, nós precisamos abrir frentes de trabalho e oportunidades. Então, acredito que é um valor bem empregado, né? É um programa bastante interessante, né? E que abre perspectivas, né? Acredito que até a entrada no mercado de trabalho, né, das pessoas jovens, né, e até os 29 anos, ela é o primeiro passo para a melhoria da situação econômica, o que deve se dar, talvez a médio prazo, né, elas já possam estar engajadas nesse emprego. Quer dizer, o interessante do programa é a perspectiva econômica de retorno que ele tem. Doutor Estácio, como é que fica? Digamos que tudo melhore, tenha um boom de empregos aí pela frente no próximo ano, as pessoas parem de perder o emprego nessa velocidade em que perderam aí nos últimos anos,
e que menos seguro-desemprego venha a ser pago. É o ideal, então, né? como é que fica a situação desse pessoal? Olha, que vai depender da parcela do seguro-desemprego, que é o que vai bancar. Mas é importante dizer que esse projeto também tem dia para começar e tem fim. Salvo engano, 2022. Tem prazo. Não é isso? É. Então, é um projeto que nasce já com prazo determinado. É vamos dizer assim, um gatilho, vamos assim chamar, para inserir essa parcela de jovens trabalhadores sem emprego na formalidade. Então, o que acontece? Deve ser previsto já essa receita, né? Então, até 2022. Entendeu, Mauro? Então, quer dizer que não é um projeto que vai se estender, e aí eu acho que essa preocupação da renda e do seguro-desemprego seja preocupante. Como é que você vê, doutor Estácio, essa recente medida aí do governo de eliminar registros profissionais para determinadas profissões regulamentadas? Bom, tudo isso a gente tem que olhar dos dois lados, né? Porque o direito do trabalho é dinâmico, deve ser atualizado, novas profissões, tá certo? Agora, de outro, há que ter as garantias com relação à entidade sindical, os pisos de categoria. Então, isso pode causar um problema, extinguindo alguns registros com relação a direitos coletivos, por exemplo. É uma medida de dois lados. Agora, para anunciar a presença com a gente, o José Roberto Faria Lima, economista, ex-deputado federal, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Eu estou atrasado, então já peço desculpas. Entende? Porque essa cidade ela tira tudo da gente. E em dezembro tira ainda, a vida, tira a esperança, tira... Como não se atrasar em dezembro? Ainda peguei a 9 de julho, que é uma homenagem a 9 de julho. Está totalmente bloqueado. Bom, então vamos lá. A gente já estava debatendo aqui, Faria Lima, sobre este projeto, o Programa Verde e Amarelo do Governo Federal, para ajudar esse público de 18 a 29 anos de idade sem emprego. Sua avaliação sobre esse tema? Olha, tudo que for feito para valorizar a nossa juventude é bem-vindo, né? Eu não conheço os detalhes desse projeto, mas é uma tentativa válida, acredito eu. Afinal de contas, eles vão tomar conta da gente daqui a algum tempo, e é bom que eles fiquem mais abertos, mais generosos, mais humanos. As empresas, Faria Lima, vão poder destinar até 20% das suas vagas para esse público de 18 a 29 anos de idade, com salário de até um salário mínimo e meio, com remuneração de até um salário mínimo e meio, para esse público de 18 a 29 anos que não tenha tido emprego ainda. Essa é a ideia. Esses aspectos da presença do Estado determinando o comportamento, para mim, eu repudio. Eu acho que tem que... É um estímulo, mas que deve ter um prazo de validade muito rápido para que as coisas comecem a serem valorizadas pelos próprios jovens, para essa turma de neném que está aí, entende que não quer nada com nada, e que precisa aprender a valorizar o passado, a nossa história, o esforço que foi feito. E nós não podemos punir aqueles que produzem. Se punir aqueles que produzem, nós estamos numa situação muito delicada. Bom, vamos lá, vamos mudar o tema. Pesquisa Datafolha divulgada agora no final de semana aponta uma pequena melhora nos índices de aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 30% consideram o governo do presidente ótimo ou bom, 32% regular e 36% ruim ou péssimo. Esses números eram, em média, 2% piores para o governo no mês de outubro. Entre os ministros, os mais bem avaliados são Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, respectivamente com 53% e 43% de aprovação. Pedro, fazer pesquisa de avaliação de governo no começo do mês de dezembro é como fazer exame de fígado depois das festas? É mais ou menos isso, né? Eu acho que, primeiro que a gente tem que se preocupar sempre com o sistema do Datafolha, né? Eu, francamente, eu não vejo qualidade na pesquisa qualitativa do Datafolha, né? É complicado, né? Mas o que a gente observa aqui claramente é que há 62% de aprovação, em geral, para o governo, né? Nós temos que somar regular e bom, né? e ótimo, são tendências, né, de aprovação, né?
Obviamente, nós estamos sentindo problemas, né? O que a gente verifica hoje claramente é que o governo precisa continuar a melhorar a sua imagem e a sua comunicação. Há uma falha de comunicação muito grande, está se tentando corrigir dos últimos meses para cá, alteraram, tem um rapaz novo lá que está tratando disso, mas ainda é um governo que desaprendeu, eu falo assim, enquanto chefia de Estado, desaprendeu a se comunicar com a população, porque há duas fases, uma comunicação digital, comunicação de campanha, comunicação de militância, né? Ela sempre veio pelas vias digitais, sempre veio de maneira difusa, né? E ela continua. Mas uma vez no governo, você precisa ter uma certa liturgia. Essa liturgia não tem sido cumprida, né? E o público sente falta disso, né? Então, por exemplo, nós verificamos que a pesquisa da Datafolha é óbvia, ela é absolutamente jornalística, ela vai em cima daqueles factoides que foram produzidos pelo governo, né? Então, fizeram as perguntas, as questões em cima daquilo, né, da imagem produzida pelo governo junto à imprensa, né? As produções, os produtos efetivamente entregues pelo governo federal, esses não foram abordados. Quer dizer, nós temos enormes avanços no campo da infraestrutura, no campo da reforma econômica, no campo da desburocratização, né? E não foram tocados. Por falta de comunicação? Por falta de comunicação e por falta também de interesse da própria empresa encarregada de fazer o trabalho de pesquisa, né? Você tem que lembrar, às vezes, o público dessas medidas para que ele possa responder positivo ou negativamente. Então, eu digo, é o resultado dos factoides produzidos pelo próprio governo. E essas avaliações do ministro Moro e da ministra Damares? Então, sempre vai ser um ícone dentro do governo e ele sempre vai ser muito bem avaliado, né? Isso mostra que a campanha de desgaste, né, em cima dele não produziu os efeitos necessários. É óbvio que nós temos aqui que sempre estabelecemos que o índice de aprovação nunca vai superar os 40%, 50%, 60% em matéria de ministros, né? Porque eles seguem sempre nos cargos de trás da locomotiva que é o presidente da República. Então, você não vai ter um nível de avanço maior de aprovação. Mas, dentro desse contexto, ele está muito bem colocado. A Damares é o factoide do governo, né? E a bandeira dela é muito importante. Nós temos que tratar do resgate sistemático dos valores morais, né, que constroem no nosso tecido social e que foram esgarçados sistematicamente nos últimos 20 anos pela política do marxismo cultural. Isso tem que acabar. Vereador Gilberto Nascimento, considerando aquele meio copo, meio cheio, meio vazio, nessa pesquisa, você olha na parte vazia ou na parte cheia? Eu olho na parte cheia, com certeza. Eu quero ser positivo sempre, quero acreditar sempre, né? Vejo, claro, com a vinda, com a chegada do presidente Bolsonaro à presidência da República, até da forma como ele sempre se comunicou, da forma como ele sempre se colocou, é natural que isso possa incomodar uma parte da imprensa que está sempre ali ao lado, né? Está sempre convivendo e vivendo da presidência da República e ali do governo. Então, a gente acaba vendo aí sempre versões diferentes. E a gente vê, e aí usando um pouco do seu exemplo, Mauro, quando você fala da água, às vezes a gente vê um pingo que cai fora da caneca, pronto, vira o tsunami, né? Eles começam a transformar de uma tal maneira, eu fico imaginando, eu estava até esses dias comentando com os adolescentes, e eles falando, nossa, por que os filhos do Bolsonaro causam tanto problema? Eu falei, olha, se ele fosse solteiro e tivesse só um cachorro, eles iam pôr a culpa no cachorro. Ia ser assim. Ia sobrar pro cachorro. Exatamente, ia sobrar pro cachorro. Isso é verdade. Por quê? Porque realmente ele vem fazendo de uma outra maneira. Não é da maneira natural que se estava acostumado a fazer. A própria questão da comunicação, veja bem, o Bolsonaro ele pode dar a entrevista que for, quinta-feira, 8, 9 horas da noite, ele vai lá e dá a versão dele do que está acontecendo, né? Isso a gente nunca viu. Claro que aí você enxerga pontos negativos, você enxerga brechas que a imprensa pode usar para, de repente, puxar um outro assunto, sim,
Porque eu me lembro, né, desde pequeno, sempre tinha um cara muito bom de comunicação, que era o porta-voz do governo, né? Hoje o porta-voz do governo é o próprio Bolsonaro, seja ele no Facebook, ou seja quando ele sai do palácio e para lá, tira foto com todo mundo, fala o que ele quer, responde à imprensa. Então, muitas vezes não tem não tem um preparo do jeito que vai se abordar aquele assunto. Diferente quando era antes, diferente quando você tem uma assessoria te ajudando a pensar, a colocar as palavras da maneira certa, para não darem uma outra versão. Então isso, infelizmente, o presidente sofre sim. Mas eu fico feliz aí de ver o crescimento, porque esse crescimento na pesquisa, ele acaba sendo a referência do que está acontecendo no governo, né? Mesmo você não dizendo, olha, isso aqui é positivo, o pessoal só tacando pedra, mas a gente vê, sente no dia a dia que as coisas vão acontecendo. E aí quando você pega esses nomes aí, o Sérgio Moro, você não precisa hoje escrever anticorrupção, você põe a foto do Sérgio Moro. Você não precisa colocar nada sobre valores e sobre família. Você põe a foto da Damares, pronto. Ela já está caracterizada, o Sérgio Moro já está caracterizado com isso. Mas, infelizmente, uma parte da imprensa não dá esse espaço, né? A imprensa, ela quer o quê? Quer falar primeiro. Ela não são poucos os profissionais de imprensa que fazem o que você está fazendo aqui, Mauro. Que ouve os lados, que quer saber, que quer questionar, mesmo às vezes a gente tem na mesma posição, você ainda questiona, vamos tentar ver o outro lado, entendeu? Não, ultimamente o que a gente vê, né, deputado, é quem vai dar a notícia primeiro. Se ela é verdade ou não é, não importa, é quem vai soltar primeiro. Faria Lima, a sua percepção, a mesma pergunta que eu fiz aqui para o vereador Gilberto Nascimento. O vereador você olha pelo lado cheio ou lado vazio do copo? Vem de uma grande estirpe. Eu sou muito amigo do Gilberto. O Gilberto transmitiu tudo que tinha que transmitir e ele já aprendeu muita coisa também. De uma fluidez de falar, e fala a linguagem da garotada de hoje. Olha, pesquisa para mim. E outra coisa, só um detalhe, eu cheguei atrasado, não tive a oportunidade de fazer esse nariz de cera, viu, Mauro? Queria elogiar esse programa também, aproveitar para elogiar. Uma das virtudes do Gente que Fala, que é reflexo do que vem do Fausto e de vocês, da equipe toda, é vocês abrirem espaço para uma troca livre de ideias. Né? Exato. Vocês amam a liberdade. Então, essa liberdade é boa. Eu aqui vou trocar ideias com o Pedro, entende? Ele sai perdendo, mas eu acho que todos os ouvintes entendem que saem ganhando desse bate-papo aqui. Exato. Olha, pesquisa para mim é feita escova de dente. Cada qual tem a sua. Eu faço umas pesquisas lá em casa para saber qual é o melhor pai do mundo. Eu sempre ganho sem margem de erro. É um negócio fantástico. Pesquisa é feita escova de dente, cada qual tem uma. O que está acontecendo hoje é que a imprensa ainda não se acordou para a nova realidade. Ele já não tem mais um monopólio único sobre a opinião pública. Essas redes sociais que chamou, como diz o outro, o Nelson Rodrigues, chamou e deu poder a um monte de pessoas idiotas. Os idiotas são aqueles que olham para o umbigo, para não ter nenhuma margem de interpretação equivocada. São aqueles que olham mais para o seu umbigo e não veem a realidade. Está havendo uma transformação no mundo, eles não têm mais. A opinião, publicada já não tem o valor que tinha antigamente. A opinião pública adquiriu uma dimensão maior, né? E ela tem voz própria agora. Ela tem voz própria. Olha, como eu disse em relação ao vereador aqui, ele que erre sozinho, nós já erramos aqui, nós estamos aqui, Pedro, se bem que ele é bem mais jovem, apesar do cabelinho branco dele, entende? Nós estamos aqui para contar a história, para contar o que aconteceu. Esses papos eu tenho muito com o Gilberto. Uhum. Nós vivenciamos, então vem aqui relatar para eles. Mas eles é que têm que escolher, eles é que têm que desenhar nós estamos testemunhando uma transição. Né? Isso, nós estamos num momento, isso já discutimos já várias vezes, né, Mauro? Aquela era de crisálidas, nós estamos no momento da pupa, no momento que a lagarta está virando borboleta, mas não virou ainda. Uma determinada era está morrendo e a outra não nasceu, então é um tumulto, entende?
todo momento de crise, por exemplo, você verifica que na casa dos marimbondos, na casa das abelhas, vai dar uma cutucada, fica aquele zum, 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 porque há uma intensidade. O Bolsonaro, ele chegou e ele veio com uma missão. Eu acho que eu também tenho essas discussões com o Pedro. Quem escolhe o presidente da República, entende? É o destino. É alguma coisa que foge ao nosso controle. Ele foi escolhido para essa missão. Tentaram tirá-lo, entende, da missão, apunhalaram-no, fizeram um monte de coisa, mas ele continua. E ele é visto pelo povo que está já cansado, entende, de ser enganado, de ser torturado, de ser aprisionado por dívidas, de ser aprisionado por ideias, de não poder se expressar. Ele fala a verdade, o povo olha nele, é verdade. O PNP tem razão, falta um pouco do rito de passagem. Por exemplo, os padres, quando tiraram a batina, a igreja perdeu um pouco. Os deputados que eu conheci, entende, do Partido dos Trabalhadores, quando chegaram lá de sandálias, sem gravata, perderam um pouco daquela mística, daquele ritual que o povo gosta. O povo gosta, dá para você comer com as mãos, mas você aprecia mais você sentar à mesa com a sua família, com o seu pai. Entendeu? Você pode comer com as mãos. Você pode fazer um monte de coisas. Você não precisa ir na igreja dizer o sim e mentir para a mulher, dizer que você vai viver com ela a vida inteira. Você não precisa. Esses ritos de passagem... Me lembra um pouco aquele filme Noite de Varrennes, do Tino Visconti, no final, né? Quando prendem o rei, né? O Luís XVI e tal, e aí eles vão numa sala, tá o uniforme do rei, né? O rei foi preso porque ele tinha trocado de roupa e estava vestido comumente comum, né? Aí o sujeito olha e fala assim, se ele estivesse vestido assim, não seria preso, né? Ou seja, um rito de passagem. A perda da liturgia é grave, quer dizer, há um excesso de populismo nisso que não necessita ser efetuado. É uma desmontagem, eles estão tentando reescrever a história segundo a visão deles. Exatamente. Essa opinião que existe para ele. O meu sogro, ele era um sábio. A gente vai ficando velho e vai descobrindo, entende, que eles realmente eram sábios, né? Você quer ver as coisas roxas? Usa um óculos roxo. Quer ver as coisas azuis? Põe óculos azuis. Estácio, a sua pesquisa lá na sua casa, você também é o melhor pai? Olha, eu empatei lá, viu? Empatei. Qual é a margem de erro? Com a mãe. A pergunta foi quem é o melhor pai? Falei, mais ou menos igual a mãe, viu? Tem que escolher, quem faz as perguntas. Bom, o seu programa, além de ser democracia pura aqui na veia, né? É de história, é de bom humor. Parabéns, deputado. Realmente conta com muita habilidade e com, né, até leveza. Mas, enfim, eu também quero fazer parte dessa onda aqui de positivismo, essa onda de resgate da família, da moral, atuação, mudança de lei, atuação firme do presidente no Congresso, mandando projeto. Quer dizer, eu vejo que a nossa sociedade, o governo, está em ebulição. Não está naquele marasmo, naquela questão ideológica que espero que fique do passado. Então eu vejo isso com muito positivismo. Pedro, sua avaliação como jornalista, para a gente fechar esse tópico, pegando um gancho no que o Faria Lima disse, de que a opinião pública ganhou uma outra amplitude. A partir disso, você acha que as pesquisas de opinião vão errar muito? Não preciso nem dizer na eleição de 22, já no ano que vem. Elas estão errando sistematicamente, não é aqui, é no mundo todo, né? Nós estamos observando. O que o Faria Lima colocou é verdade, nós estamos agora em uma fase de transição. E essas estruturas, elas ainda não se aperceberam disso, né? Por exemplo, com o mundo digital hoje, a opinião pública tem voz própria. Cada indivíduo hoje, ele é autopesquisável. E o mais incrível, ele se expõe e outros assistem. Não tinha isso antigamente. A opinião pública, a famosa maioria silenciosa, né, que era escutada, né, escutada por esses sistemas. Hoje não. Hoje você observa isso num simples dashboard, num sistema de monitoramento de um YouTube, de um Facebook, né? Você verifica as tendências da opinião pública hoje analisando
as mesas de controle, de acessos desses sistemas, dos blogs, né? Então, está faltando um pouco essa interação. E a imprensa, ela é pautada. E nesse ponto o vereador tem toda a razão. A imprensa, ela já vem pautada pelas editorias. Não há democracia. A imprensa é democrática, mas não há democracia nas redações. Nem pode haver, porque elas têm que seguir, até em nome da liberdade de imprensa, a linha editorial de cada órgão, né? E infelizmente, o que nós tivemos nos últimos meses foi a chamada artilharia da imprensa, que é uma figura norte-americana conhecida, né, do jornalismo. A artilharia da imprensa, ela bateu impiedosamente, ela fez barragens de artilharia seguidas, né? Quem conhece linguagem militar, a barragem de artilharia, ela vai batendo todo o terreno, né? E olha, o governo resistiu, né? Resistiu e no final do ano levantou a cabeça, estava vivo, né? E com capacidade de atirar também. Então, nesta guerra, que é assimétrica, ela não tem simetria nenhuma, né? Nós estamos observando aí mudanças, né? A constatação de uma transição, como muito bem disse Faria Lima, que nós ainda não sabemos para onde vai, né? Mas nós sabemos que há uma determinação nisso e ela parte do chefe de Estado, do presidente, né? Agora, claro, com toda a lealdade, temos que criticar aquilo, né? E corrigir rumos, né? Mas, pelo visto, o rumo está correto. Bom, seguindo aqui no próximo tema, o vereador Gilberto Nascimento Júnior, que está aqui com a gente, apresentou 4 projetos de lei voltados à educação, todos criando alternativas a problemas enfrentados por pais e pela administração. 2 deles são ligados ao horário das creches, como opção noturna e de meio período. Outro PL autoriza o consumo de merenda por professores. E o 4º, chamado de PL da reparação de danos, responsabiliza os pais por atos de vandalismo contra as escolas ou agressões contra professores. Vereador, vamos falar do primeiro, a questão do horário das creches. Na verdade, hoje a gente tem uma grande necessidade, e aí a busca, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, é que você possa abrir vagas. Hoje a gente tem cerca de 85 mil vagas que precisam ser reabertas, que precisam serem abertas, né? A gente tem aí esse programa que a Câmara Municipal votou, que é o programa Mais Creches, que a gente aprovou semana passada, mas que vai chegar aí a cerca de 30 mil. Então você tem 55 mil. Você teria ainda 55 mil. Então a gente tem que buscar novas opções, né? Hoje nós, em São Paulo, a gente se orgulha, né? Quando a gente fala, olha, a cidade funciona 24 horas por dia. Para ela funcionar, alguém tem que trabalhar. Quem trabalha precisa deixar a criança com alguém. Às vezes tem essa necessidade. Então, sim, ampliar esse horário para o creche noturna, ele é fundamental. Como é que está esse projeto? Na verdade, o PL já está caminhando e a gente já está montando essa fase de testes com 6 unidades, principalmente próximos, aí é o primeiro teste que a gente vai fazer, a shopping centers. Por quê? No shopping center você já tem aquele horário estipulado do pessoal que entra à tarde, que começa às 3 da tarde e larga o serviço às 10 da noite. Agora, principalmente fim de ano, vão largar meia-noite. Então você tem essa necessidade sim. Eu mesmo me deparei com essa necessidade quando vi uma moça que deixou de trabalhar, né? O primeiro emprego dela foi fazer o quê? Foi trabalhar numa loja em shopping. E ela tinha uma dificuldade, porque ela não conseguia conviver mais com a filhinha dela, recém-nascida. Porque você entra na creche 7 horas da manhã. Ela começava o serviço 3 da tarde. Então ela tinha uma grande dificuldade. O que ela começou a fazer? Colocou a filha dela numa creche, para ficar pelo menos o período da manhã junto com a filha, colocou a filha dela numa creche, pagava essa creche particular, depois pagava uma van para retirar e pagava uma outra senhora para olhar a filha dela até ela sair do serviço. Ou seja, no final das contas, na ponta do lápis, Mauro, ela falou, olha, dava uma média de 300, 320 reais, que era o que sobrava para mim. Então não compensava. Então por essa e também por outras necessidades, eu acho fundamental a gente ampliar isso. E aí já estendo para essa questão do meio período, Mauro, que você colocou aí, que é um dos projetos de lei, porque hoje você tem uma obrigatoriedade de colocar as crianças às 7 e tirar às 5 horas da tarde. E aí você pode ter pais, mães responsáveis que têm a possibilidade de ficar no período da manhã ou no período da tarde, porque trabalham meio período,
tem essa necessidade, tem essa possibilidade. E a gente sabe que, principalmente na questão da primeiríssima infância, que é de 0 a 2 anos, né, os estímulos, o relacionamento familiar faz toda a diferença. Então, por que não a gente dar essa possibilidade e deixar isso para ser facultativo aos pais responsáveis? Automaticamente, quando você abre aí meio período na tarde, aí você pode colocar com alguém que precise só à tarde, porque eu estou precisando só de manhã. Então, são 2 ações que a gente tomou, pesquisando bem, eu que sou da Comissão de Educação, pesquisando bem, 2 pequenas mudanças que a gente pode fazer para realmente chegar próximo a essas 85 mil vagas de crianças que estão precisando hoje. Aí temos na sequência aqui este PL que autoriza o consumo de merenda por professores, um projeto que não obriga a prefeitura, autoriza a prefeitura a adotar essa medida. Exatamente, nada mais natural, você dá alimentação para 600 crianças, por que não dá para 610, né, e colocar os professores lá? A gente já tem uma dificuldade, os professores ganhando tão pouco, convivem com isso, por que não criar isso, né? E merenda é um problema. Merenda é um problema. Exatamente, mas aí na hora que você tem um professor recebendo e podendo falar da qualidade dessa merenda, do jeito que tá, porque a criança em si, ela tá lá. Não pode comer aquele pozinho de astronauta, tem que... Não, esse que tinha essa ideia já foi. Já foi? Já foi, esse já está em outra instância. Esse agora pode criar o pozinho de astronauta no estado, né? No estado, exatamente. Mas a visão também é essa, claro, você trazer... buscar esse pequeno benefício aí para os professores, mas também eles auxiliarem na qualidade da merenda. Porque é aquilo, as crianças comem, não muda nada. Agora é diferente se uma professora come e fala, poxa, hoje não tá bom, amanhã não tá bom. Engajar o professor na refeição das crianças é interessante. E minimamente ele vai defender essa qualidade. Quando ele tiver a reunião com as professoras, com as mães, ela vai falar, tá ruim mesmo. Vamos fazer alguma coisa. Vamos falar na diretoria regional. Tem que mandar o diretor comer também, a mesma merenda. O vereador não pode interferir na questão da qualidade da merenda. Isso é uma situação que quem decide como a merenda vai ser é a prefeitura. Na verdade, você tem um setor, né, nutricional na própria secretaria que faz esse acompanhamento. É que aquilo, a gente fica amarrado à modalidade da licitação, que vai buscar o menor preço. Então, fica todo mundo amarrado nesse ponto. Tem algumas escolas maravilhosas, eu não sei, eu vejo pela televisão. A televisão enriquece muita gente, né? Por exemplo, eu estava falando de Birigui. Eu ia muito a Birigui, uma cidadezinha pequenininha. Pegaram os terrenos vazios e criaram hortas. Isso. Pomares. Isso. Olha que coisa maravilhosa. É um país como o nosso, né? Em que melão nasce até no deserto. Mas então não custava nada nas escolas, que deve ter um espaço, eles ensinarem a criança a criar a hortas. Vai assumir a agricultura. A agricultura familiar vai ser realizada doravante nas cidades. Anote isso daí. Exatamente. Nós vamos ter todo o sistema de hortaliças. Todo o processo de transformação. Em cidades e containers e nos lugares dos espaços vagos e a agricultura familiar urbana. Hoje as creches conveniadas têm a obrigatoriedade de ter a horta. Então todas aquelas que querem já prestar serviço... Vão receber 700 e poucos reais por menino para eliminar o problema. A grande preocupação que eu tenho é que tem que haver uma fiscalização, porque a função de educar, ou seja, a função de incutir valores das crianças, é algo que pertence à família. Isso. Para buscar a diversidade, que é a grande beleza da vida, é a diversidade. Na hora que você coloca lá militantes que vão formar, entende, súditos, colegas de companheiros de ideologia, nós estamos perdidos. Então, esse é um problema a ser cogitado também, né? Mas eu acho a ideia fantástica. Não, a ideia é ótima. Acho que o engajamento do mestre com os alunos na refeição vai ser extremamente positivo. Né? Vereador, e para finalizar esse tópico, o PL da reparação de danos, responsabilidade dos pais pela... Esse, na verdade, alguma atitude tem que ser tomada e alguém tem que ser responsabilizado.
Não dá para você ver na televisão, o professor falou, como o deputado falou, o professor falou, não é a minha visão. Eu vou jogar a carteira para cima, vou quebrar tudo e fica por isso mesmo. E outro, o Código Civil já diz que os pais são responsáveis. Exatamente. Pelo menor, né? Mas aí você tem uma grande dificuldade quando você coloca isso na prática lá na ponta. Então o que a gente está tentando aqui, nesse PL, é buscar uma outra forma também de você... trazer essa segurança não só para a escola, mas principalmente... Administrativamente, né? Mas principalmente ainda, doutor, para os professores. Mais de 70%, 72% para ser exato, dos professores no estado já foram agredidos fisicamente. E aí ninguém fala nada disso. Então, existem professores... Eu tenho um professor que trabalha comigo e que cuida da comissão de educação, que ele é traumatizado. Ele dava aula e crianças de 10 anos traumatizaram ele. Ele ia para o chuveiro para tomar banho, ele chorava e falava, eu não vou para a escola, né? Porque você tem todo esse clima. Então, esse projeto ele vem trazendo essa saída e um gatilho ainda mais profundo ainda, porque a partir do momento que o diretor fala, olha, você riscou aqui a escola e você não veio no dia que nós combinamos para você ter uma atividade socioeducativa de pintura, ok, então eu, como educação, tem a autorização de falar com assistência social para suspensão dos benefícios da sua família. Porque aí sim... E como é que ficou o conselho tutelar? Conselho tutelar... Eu acho que aí dentro da escola a disciplina tem que ser da educação. O conselho tutelar, na verdade, ele vem no paralelo. Então, a diretora vai ter essa possibilidade de falar, olha, vou pedir a suspensão do benefício da sua família, tá? E aí a mãe, sim, o pai, sim, o responsável, sim, vai ter que chamar aquele menino e falar, olha, você vai prejudicar seu irmão que não vai ter leite pelo que você está fazendo na escola. E aí ela vai ter que tomar pulso firme. Porque é muito simples, doutor. A gente acha que, como o senhor falou aqui, a gente terceiriza a educação. Na verdade, a escola tem que ensinar. Nós, família, que temos que educar. Muito bem, mudando o tema, Pinheiro Pedro, eu vou abreviar aqui, por conta do nosso tempo, a questão lá do baile da 17, teve nesse final de semana homenagem aos 9 jovens mortos, e o evento foi mais tranquilo e vazio do que costumava ser, né? O que a gente pode aprender, o que a sociedade pode aprender com tudo que aconteceu há uma semana? Bom, primeiro que nós temos uma crise de segurança pública, né, e uma crise de controle territorial. A gente tem que eliminar um mito. Baile funk, pancadão, não é diversão. É afirmação territorial do tráfico de drogas. Isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também. Na Europa, em vários lugares também. É combatido e é visto, do ponto de vista policial, em qualquer um desses lugares, como afirmação territorial do tráfico de drogas. Na verdade, nós precisamos tomar muito cuidado com esta guerrilha cultural, né, que se processa em cima da questão do pancadão. Né? Nós temos o rap, nós temos grandes conjuntos de rap no Brasil, no interior todo, Rhythm Poesy, ou seja, poesia ritmada. Nós temos o hip hop, que é muito importante como movimento e tal. Mas o que se processa desses pancadões não é manifestação cultural. É sexo e droga. Né? E nem tem rock and roll, isso que é o pior. Né? Aí fala, mas isso é igual às baladas de classe média e tal. Não, isso é outro mito que precisa ser derrubado. Completamente diferente. Antes fosse assim, dentro do pancadão. Mas não é. O que tem ali é a afirmação ostensiva do crime organizado. É o Estado paralelo. Estabelecendo, olha, aqui quem manda somos nós, dane-se a vizinhança, os moradores da região são todos reféns, os filhos deles são nossos e os da periferia também. E idiotas, como muito bem disse o Farinha Lima, eles vêm de todos os lugares, inclusive idiotas adolescentes, infelizmente. O acidente que ocorreu, realmente, se a gente verificar, houve um comando equivocado na operação policial. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não precisava ter sido feito da forma como foi. E as responsabilidades precisam ser apuradas. Né? Mas calma aí. Daí
a nós começarmos a fazer homenagem e estabelecer o pancadão como algum ícone a ser respeitado, como manifestação cultural periférica da classe oprimida, isso é entrar na armadilha montada por aqueles que acham que marginalidade é vetor revolucionário. É a famosa psicologia da destruição. O bom é o mal. O bom é o esgarçamento. Isso nós não vamos permitir. Pedro, um mês antes, comecinho de novembro, foi morto um sargento lá em Paraisópolis, numa ação, esse clima de tensão, né? Não, foi morta uma policial feminina no passado também, e ninguém falou nada. Mas antes foi muito torturada. Foi muito torturada, né? Ou seja, é uma afirmação de controle territorial do tráfico de drogas. E eu culpo diretamente o governo do estado de São Paulo, né? E estas gestões tucanas, né? Que fizeram praticamente um acordo tácito de liberação de áreas para o crime organizado todos esses anos. Né? Nós, infelizmente, somos governados por gente pusilânime. E o resultado é a morte de ambos os lados. Esse é o problema. Faria Lima, o que aprendemos? Eu não sei, nós temos que aprender com o que está acontecendo. E nós parece que não queremos aprender. É como diz o outro, nós somos completamente tolos, porque nós não aprendemos nem com nossos próprios erros. Tem que aprender com os erros dos outros. O Pedro citou vários. O fenômeno não é só local aqui, no Rio de Janeiro a mesma coisa, em todas as grandes cidades. Nós temos Miami tem esse problema, Nova York tem esse problema. Los Angeles tem. Los Angeles. É um negócio doido, Amsterdã. Então, é essa visão, essa guerra que ele fala assimétrica, essa nova realidade que está acontecendo. Entende? Que nós precisamos entender o que está por trás disso. É uma disputa de poder, é uma disputa daqueles agentes, daquelas falanges do mal, sobre aqueles que tentam limitar, pelo menos bloquear um pouco o retrocesso. Porque... E observe uma coisa, toda vez que você tem um governo fraco, como aconteceu, por exemplo, recentemente na França, aliás, já tem acontecido há um certo tempo, você tem o quebra-quebra, você tem problemas, você tem morte. É tudo importado, é tudo igualzinho, é tudo igualzinho. Está acontecendo no Chile, está acontecendo, entende, em Santa Cruz de la Sierra, está acontecendo no Peru, na Colômbia, já aconteceu. Nós temos que abrir os olhos do que está vendo, alguma coisa está acontecendo. Nós temos que tomar, nós temos que valorizar, entende, os nossos princípios, entende? Nós temos que cultivar as nossas histórias. Nós temos um povo maravilhoso, eu já cansado de repetir isso. Nós fomos abençoados. Parece que Deus, entende, é brasileiro. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, entende? Nós temos Pindorama, aqui você tem tudo, não falta nada, só que você não valoriza, você põe os óculos, entende, para ver tudo que é negativo. Essa situação que está acontecendo em Paraisópolis, em Heliópolis, é um negócio sério demais. Olha a população que lá existe, pô. Nós temos mais de 100 mil habitantes lá em Paraisópolis. Não era assim. Eu conheço aquela região ali. A Heliópolis é a mesma coisa. Entende? Nós estamos núcleos, as nossas cidades viraram acampamentos. E todo mundo apaixonado por alguns indicadores, cria alguns indicadores para avaliar a gestão. E aí, então, o self-fulfilling prophecy acontece. Você acha que o politicamente correto está dificultando o debate dessa questão dos pancadões, do que acontece nos finais de semana aí pela periferia? Olha, eu quero dizer que sou totalmente a favor do que falou o Pinheiro, né? Essa história, se tem alguém que lucra lá, não é o Estado, não tem imposto que é recolhido, não são empresários que também recolhem impostos, quem lucra lá realmente é o Estado paralelo. Infelizmente, quem vai para lá também assume o risco, porque não é possível imaginar que você vai para um evento totalmente sem qualquer condição de absorver 5 mil pessoas. Onde estavam os pais? Pois é, mas aí, como até falou o vereador, que quero parabenizar, sou filho de professor, minha irmã é professora, tá certíssimo, sofrem muitos professores, apanham, tem carro apedrejado e ninguém se responsabiliza. A população vai lá, joga o filho, vamos dizer assim, deposita na escola, não faz nada. Quando tem algum problema, aí vai cheio de direito. Então, parabéns também pelo projeto. E a questão é essa. Muitos que apoiam é porque tem vantagem lá dentro. Claro. Porque isso é uma reportagem sobre um empresário que
300 e poucas pessoas trabalhando para ele nesses esquemas. Para a gente fechar aqui o vereador sobre esse tema, para a gente ir para as perguntas do público. Politicamente correto atrapalha o debate, vereador? Atrapalha e muito mesmo. Não vão se surpreender quando isso acontecer mais perto aqui do centro da cidade, quando isso acontecer na Moca. O que está acontecendo na Moca também é outro absurdo. O que eles fazem? Combinam por WhatsApp as festas, vão nos galpões fechados, quebram os cadeados, entram, fazem festas de 2, 3 horas para 3, 4 mil pessoas. Droga, bebida, sexo à vontade. É um negócio incrível. Então não é só lá na ponta. Por isso que quando você fala do politicamente correto, eles vão falar, não, é porque é na periferia. Não, aqui também está acontecendo. É exatamente o que o doutor falou. O crime organizado está tomando espaço. E aí, a gente vai ficar assistindo? Não. Se a gente tiver a possibilidade, vamos combater. Vereador, bem objetivamente, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, segundo o último levantamento, mais de 1.500 famílias vivem sob os viadutos de São Paulo. A prefeitura não vê isso como uma tragédia anunciada? Sim, vê como uma tragédia anunciada, inclusive acabou de aprovar aí a possibilidade das parcerias nos viadutos, né? Quando a gente vai para Paris, para outros lugares no mundo, a gente vê aí a parte de baixo dos viadutos virando restaurantes, virando hotéis, virando hostel, e aí a prefeitura está preocupada nisso sim. Claro que aí é um outro caso, porque você também tem as famílias. As famílias, você tem a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social buscando aí fazer um grande levantamento. Infelizmente, a gente tem uma cidade dentro da cidade, mais de 30 mil pessoas na rua. Bem objetivamente, doutor Estácio, Marcos de Pinheiros pergunta, não seria interessante um programa de cotas de trabalho para maiores de 40 anos? Eu já fiz essa pergunta aqui por diversas vezes, porque os jovens estão com dificuldade, mas aqueles que estão perdendo emprego agora na faixa dos 50... Na faixa dos 40, né? 40. 50 você não tinha mais espaço, agora com 40 também está ficando complicado. É bem verdade, isso a gente vê no escritório lá, pessoas que vão lá para falar sobre direitos, ações trabalhistas e tal, tudo sem emprego. Passou dos 40 anos no Brasil, já é jubilado, então, entendeu? Cota para esse... Também seria interessante com um prazo determinado, acho que para um gatilho aí, né? Para não causar aí vamos dizer assim, mais um empecilho aí para os empresários, mas que seja um gatilho com prazo determinado. Vejo com bons olhos. Mesmo porque a nossa pirâmide etária inverteu. Né? Antigamente eu falava, precisa abrir espaço para os mais jovens. Na verdade, os jovens hoje são minoria em relação Está envelhecendo o país, média, né? O país está envelhecendo. Não, só isso. Nós estamos vivendo uma janela demográfica que vai até 2050. O Brasil não passa de 230 milhões de habitantes. É capaz de regredir. Vera da Lapa, Pinheiro Pedro. Para despoluir um rio que nasce tão perto da capital, não bastaria impedir que continuem a sujá-lo? Essa lógica é fantástica. Eu fui um dos primeiros... Ou então tem que dar mais canudinho. Quando eu estava na OAB, no início dos anos 90, nós fomos fazer um mapeamento para poder fazer o Parque das Nascentes do Tietê. E fomos lá em Tibamirim, né? Que tem lá essa nascente do Tietê, tem a placa aqui, nasce o Rio Tietê, Salesópolis. Biritiba e Salesópolis é do lado. Estava lá. Aqui nasce o Rio Tietê. Sabe o que tinha logo acima da placa? Um tanque de lavar roupa. Quando eu chego em Mogi, já morreu. Então nós precisamos, tem um problema de ordem cultural aí, grave, que precisa ser resolvido. Rodrigo de Embu das Artes, Faria Lima, o Congresso pode mudar o orçamento do fundo partidário sempre e como quiser? Bem objetivamente. Não devia, mas essa tentativa de afirmação do Congresso tem que reduzir o número de deputados, dar mais valor à representatividade, entende? Tem que acabar com o Senado, que é alguma coisa espúria, porque nós não vivemos numa federação, vivemos num Estado único. Nós temos que tomar um monte de providências. Bom, gente, tinha um tema mais interessante aqui também, mais um tema interessante, na verdade, que é a posição do Brasil no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas o tempo já não permite mais o nosso debate a respeito desse assunto. Pinheiro Pedro, sua palavra final. Não, para mim é uma honra estar aqui, essa mesa maravilhosa, né? É uma pena que o tempo não dê para a gente poder desenvolver, né? Achei super interessante as iniciativas do novo vereador, né? E até queria ter feito uma pergunta para o nosso advogado trabalhista em relação à questão das creches, né? Está na hora desses shopping centers todos se dedicarem até a creche para os próprios funcionários, dos lojistas, né? Talvez eles pudessem assumir parte dessa atividade, né? É o que eu imagino, né? Agora, para mim é um prazer e queria aproveitar e agradecer aí a Zenilda,
ao Fausto Camunha, né? E a você, Mauro, pela oportunidade. Muito obrigado, Pinheiro Pedro. Agora, o Faria Lima. Como? A única coisa que a gente tem que fazer é realmente agradecer. Mais uma vez, repetindo, como eu digo sempre, as dívidas de gratidão devem ser pagas de imediato. Obrigado, Fausto. Obrigado, Zenilda. Obrigado, Mauro. E obrigado a vocês que participaram desse bate-papo amigo. E revendo, entende, o Gilberto, me lembrei, entende, muito do pai dele. Meu grande amigo. Dá um grande abraço. Será dado. Gosto demais dele. Então, ele é uma figura fantástica. Para você, o Faria Lima, dívida de gratidão, não fazemos fiado, é isso? Não, paga logo. Paga logo. Bom, eu sigo no agradecimento, realmente o programa bom passa rápido. Aqui a bancada espetacular, agradecer você, a Zenilda, o Fausto, e um abraço a todos os ouvintes. Vereador Gilberto. Gratidão também, né? Agradecer você, Mauro, por ter conduzido tão bem aí o debate, como sempre faz. Agradecer o Dr. Fausto, a Zenilda, que sempre nos recebe com um sorriso no rosto, ou seja, deixa o programa mais tranquilo, a gente não fica nervoso aqui no microfone. E também aqui os companheiros de mesa, de uma maneira especial, me perdoem os demais, mas o deputado Faria Lima, que é um amigo nosso de família, né? E agradecer, acima de tudo, Deus e os ouvintes aqui da rádio. Gente, muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, muito obrigado pelas palavras direcionadas à equipe toda, ao programa. Hoje aqui um pouquinho gripado, mas a gente conseguiu chegar ao final. José Roberto Faria Lima, muito obrigado pela presença, o advogado Estácio Ayrton Alves Moraes, o jornalista, também advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, e o vereador aqui da cidade de São Paulo, Gilberto Nascimento Júnior, presidente municipal do PSC. Na mesa de som, o Fabiano Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, na gerência técnica da rádio Trianon Sérgio Souza, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado, Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.